Torcedor do Palmeiras. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão. Você que está acompanhando agora, pode ter certeza que o que vou trazer hoje vai mexer completamente com suas expectativas para os próximos meses do nosso Verdão. Prepare-se porque a situação está mais tensa do que muita gente imagina, e o que está acontecendo nos bastidores pode definir toda a temporada do Palmeiras. Então fique comigo até o final porque as informações são de extrema importância e você não pode perder nenhum detalhe do que está por vir. Vamos começar falando de algo que está tirando o sono da comissão técnica e da diretoria alviverde. O Palmeiras está vivendo um momento crítico neste início de 2026, e não estou exagerando quando digo que a situação exige atenção máxima de todos os envolvidos. Abel Ferreira e sua equipe estão enfrentando um desafio gigantesco que pode comprometer todo o planejamento feito para esta temporada. O calendário brasileiro não perdoa ninguém, e com o Palmeiras não seria diferente. Desde o início do ano, o elenco alviverde tem sido submetido a uma verdadeira maratona de partidas que está cobrando seu preço. Os números são assustadores e mostram exatamente a dimensão do problema que estamos enfrentando. Até agora, já foram disputadas nada menos que 17 partidas em 2026. 17 jogos em pouco mais de 2 meses e meio de competição. Quando fazemos as contas, chegamos a um dado que deixa qualquer pessoa preocupada. O Palmeiras está jogando, em média, a cada 3 dias e meio. Isso mesmo que você ouviu. A cada 3 dias e meio, nossos jogadores entram em campo para disputar uma partida oficial. Não há tempo para descanso adequado, não há tempo para recuperação física completa, não há tempo para treinos táticos mais aprofundados. É jogo, recuperação rápida e outro jogo na sequência. E os reflexos disso já estão aparecendo. A derrota por 2-1 para o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, foi um sinal de alerta vermelho. Durante a partida, ficou evidente que o time apresentava sinais claros de cansaço. Jogadores que normalmente rendem em alto nível mostraram-se desgastados, lentos nas tomadas de decisão e sem a intensidade característica que Abel Ferreira tanto cobra de seus comandados. Quando analisamos individualmente, a situação fica ainda mais preocupante. O goleiro Carlos Miguel é quem mais tem atuado nesta temporada. Ele já soma incríveis 1.359 minutos em campo, distribuídos em 15 partidas. Praticamente não teve descanso desde o início do ano, sendo peça fundamental e tendo que estar sempre em altíssimo nível de concentração e preparo físico. Logo atrás dele vem nosso capitão e líder da defesa, Gustavo Gomes. O zagueiro paraguaio acumula 1.308 minutos e ficou de fora de apenas 2 compromissos em toda a temporada. Gomes é reconhecido por sua capacidade física privilegiada, mas até mesmo ele está sentindo o peso desta maratona de jogos. A comissão técnica sabe que precisa dele em campo, mas também está atenta aos sinais de desgaste que o camisa 15 possa apresentar. Outros nomes que aparecem entre os mais utilizados são Marlon Freitas, Flaco Lopes e Shelvin. Todos têm presença constante nas escalações e vêm sendo exigidos ao máximo a cada partida. O problema é que, sem alternativas de qualidade ou sem tempo para trabalhar essas alternativas adequadamente, Abel Ferreira se vê obrigado a repetir praticamente a mesma formação jogo após jogo. E tem mais. Contra o Vasco, alguns titulares absolutos ficaram de fora exatamente por questões físicas. Piquerez, lateral esquerdo importantíssimo no esquema de Abel, foi preservado. A decisão veio da comissão técnica que percebeu que o uruguaio precisava de um respiro. Maurício e Murilo, 2 peças importantes do elenco, seguem em processo de recuperação de problemas físicos. Já Vitor Roque, que chegou com grande expectativa, vinha apresentando sinais de desgaste desde a fase final do Campeonato Paulista. O calendário não dá trégua. Antes da tão esperada parada para a data FIFA, o Palmeiras ainda terá pela frente 3 compromissos válidos pelo Brasileirão. A sequência inclui 2 jogos no Allianz Parque, contra Mirassol e Botafogo, e depois o clássico contra o São Paulo no Morumbi. São 3 partidas decisivas que podem definir rumos no campeonato, mas que também representam mais carga sobre um elenco já desgastado. A data FIFA, que começa no dia 22 de março, surge como uma luz no fim do túnel. Será a primeira oportunidade real de dar um respiro aos jogadores, permitir uma recuperação física mais adequada e trabalhar aspectos táticos com mais calma. Abel Ferreira já sinalizou que pretende aproveitar este período para reorganizar o elenco e preparar a equipe para o que vem pela frente. Mas até lá, o desafio é gerenciar da melhor forma possível as energias disponíveis e torcer para que não apareçam novas lesões. A preocupação é legítima porque lesões podem acontecer justamente quando o corpo está mais vulnerável, quando a fadiga se acumula e a recuperação entre os jogos não é suficiente. E é exatamente aqui que chegamos ao ponto que vai deixar você ainda mais preocupado com o Palmeiras.
A situação defensiva do Verdão está beirando o caótico. Isso mesmo, caótico é a palavra certa para definir o que está acontecendo no setor de zaga do time. Murilo, um dos pilares da defesa palmeirense, sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo após um entorse. O problema é que não existe um prazo oficial de retorno, mas as estimativas apontam para algo em torno de um mês de afastamento. Se o período completo for necessário, estamos falando de um retorno apenas em meados de abril. E sabe quantos zagueiros o Palmeiras tem disponíveis neste momento para Abel Ferreira? Apenas 2. Gustavo Gomes e Bruno Fuchs são as únicas opções do elenco profissional que estão à disposição para formar a dupla de zaga. Apenas 2 zagueiros para dar conta de todos os jogos que estão por vir. A situação é gravíssima e acende um alerta vermelho gigantesco dentro do clube. Bruno Fuchs, que vinha sendo utilizado mais esporadicamente, agora se vê na condição de titular absoluto ao lado de Gomes. Qualquer problema físico com um desses 2 jogadores e o Palmeiras simplesmente não terá mais zagueiros de ofício para escalar. Seria necessário recorrer a improvisos, solução que ninguém deseja, especialmente em um time que tem como característica a solidez defensiva. As alternativas existem, mas nenhuma delas é ideal. Emiliano Martínez, volante de origem, pode ser recuado para a zaga em caso de extrema necessidade. Giei, que atua como lateral, também surge como opção de improviso. Da base, existe o jovem Koné, zagueiro marfinense de apenas 18 anos, e Benedetti, que tem alternado entre partidas do time de transição e eventuais oportunidades no profissional. Mas a diretoria do Palmeiras sabe que improvisos não são suficientes para um clube que disputa títulos em todas as competições que entra. É por isso que o nome de Nino continua sendo o grande alvo para reforçar o setor defensivo. O zagueiro que atua no Zenit da Rússia é o sonho de consumo tanto da diretoria quanto da comissão técnica de Abel Ferreira. E quando falo sonho de consumo, não estou exagerando. Nino é visto internamente como a solução ideal para os problemas que o Verdão enfrenta na zaga. Nino não é novidade nos planos palmeirenses. O Verdão já tinha tentado a contratação do defensor na última janela de transferências, entre dezembro e março. As conversas avançaram bastante, houve sondagens oficiais, reuniões entre representantes, mas o Zenit se mostrou completamente irredutível e não aceitou negociar seu zagueiro naquele momento. O clube russo entende perfeitamente o valor do jogador que tem em mãos e não facilitou absolutamente nada as coisas para o Palmeiras. A negativa foi firme e direta, sem deixar margem para insistência naquele período. Apesar da janela extra estar aberta até o dia 27 de março, permitindo contratações de jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais brasileiros, o Palmeiras não fez grandes movimentos para se reforçar imediatamente nesta oportunidade. A razão é bastante simples e objetiva. O foco total da diretoria alviverde está em Nino, e esta contratação específica só poderá avançar realmente na próxima janela de transferências internacional, que abre suas portas em julho. Até lá, toda a estratégia está sendo montada para viabilizar este negócio. O ex-zagueiro do Fluminense conhece muito bem o futebol brasileiro e tem absolutamente todas as características técnicas e táticas que Abel Ferreira procura para sua defesa. Nino tem excelente saída de bola com os 2 pés, é extremamente forte e dominante no jogo aéreo tanto defensivo quanto ofensivo, possui leitura de jogo bastante apurada que o coloca sempre bem posicionado, e acumula experiência considerável em competições de altíssimo nível tanto no Brasil quanto na Europa. Seria exatamente a peça que falta para dar muito mais tranquilidade, segurança e opções ao sistema defensivo do Palmeiras. A passagem de Nino pelo Fluminense foi marcada por atuações sólidas e consistentes. Ele foi peça fundamental na conquista da Libertadores pelo clube carioca, mostrando sua capacidade de jogar sob pressão em partidas decisivas. Esse tipo de experiência é justamente o que o Palmeiras valoriza. Abel Ferreira quer jogadores que não se assustem com a responsabilidade de defender as cores alviverdes nos momentos mais importantes da temporada. Além disso, Nino já está totalmente adaptado ao futebol sul-americano, conhece as características dos adversários brasileiros e não precisaria de um longo período de adaptação caso chegasse ao Verdão. Isso é um fator determinante nas análises da comissão técnica. Trazer um zagueiro da Europa que nunca jogou no Brasil sempre representa um risco de adaptação, mas com Nino esse problema simplesmente não existe. No Zenit, Nino vem mantendo bom nível de atuações e se consolidou como titular absoluto da equipe russa. O clube está satisfeito com seu desempenho e é exatamente por isso que não quer vendê-lo facilmente. O Zenit sabe que tem nas mãos um defensor de qualidade, em idade ideal para zagueiro, e que ainda pode render muito em campo. Por isso a postura inflexível na última janela de transferências. Mas até julho ainda temos muitos e muitos jogos pela frente.
O Palmeiras precisará literalmente se virar com o que tem disponível e torcer intensamente para que Gomes e Bruno Fuchs se mantenham completamente saudáveis durante todo este longo período. Qualquer problema físico mais sério com um desses dois jogadores representaria uma situação de emergência total para o clube, que teria que recorrer a soluções paliativas e improvisos que ninguém deseja. A diretoria palmeirense está totalmente ciente da urgência da situação e já trabalha intensamente nos bastidores para tentar viabilizar a chegada de Nino assim que a janela internacional de transferências abrir em julho. As conversas com o Zenit devem ser retomadas nas próximas semanas, com sondagens iniciais para entender qual seria o valor necessário para tirar o jogador da Rússia. A expectativa dentro do Palmeiras é que desta vez haja muito mais abertura para negociação por parte do clube russo. O Zenit pode estar mais disposto a ouvir propostas agora, especialmente se o Palmeiras vier com uma oferta financeira realmente robusta e atrativa. A estratégia palmeirense passa por apresentar valores que façam o clube russo pensar duas vezes antes de negar a venda. Estamos falando de uma negociação que pode facilmente ultrapassar a casa dos milhões de euros, mas a diretoria entende que é um investimento necessário dada a carência no setor. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já sinalizou internamente que não vai economizar se a oportunidade certa aparecer. Ela entende que a zaga é prioridade absoluta e que não dá para arriscar uma temporada inteira com apenas 2 zagueiros de ofício no elenco. A presidente já autorizou a diretoria de futebol a avançar nas conversas e apresentar uma proposta oficial ao Zenit assim que a janela permitir. Enquanto isso, Abel Ferreira precisa administrar da melhor forma possível seu elenco extremamente curto na defesa e praticamente rezar para que a sorte esteja ao lado do Verdão nestes próximos meses. O técnico português já demonstrou publicamente em diversas entrevistas sua enorme preocupação com a falta de opções na zaga e certamente deve pressionar internamente, nas reuniões fechadas com a diretoria, para que acelerem ao máximo as tratativas por reforços defensivos. Abel sabe muito bem que não pode contar apenas com a sorte. O calendário brasileiro é cruel, os jogos se acumulam, e a probabilidade de algum jogador se machucar aumenta consideravelmente quando se tem poucas opções de rotação. O treinador gostaria de poder rodar seu elenco, dar descanso para uns enquanto outros jogam, mas simplesmente não tem essa possibilidade na zaga neste momento. A situação fica ainda mais delicada quando pensamos que o Palmeiras disputa 4 competições diferentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes no final do ano. São frentes de batalha que exigem elenco qualificado e profundo. Não dá para chegar nas fases decisivas desses torneios dependendo de improvisos na defesa. A torcida palmeirense também está apreensiva com esta situação. Nas redes sociais, os torcedores cobram a diretoria por reforços na zaga e demonstram preocupação com o que pode acontecer se Gomes ou Bruno Fuchs se machucarem. A pressão popular existe e é mais um fator que pode acelerar as negociações por Nino. O próprio Nino já sinalizou em entrevistas anteriores que tem carinho especial pelo futebol brasileiro e não fecharia as portas para um retorno. Essa é uma informação que anima o Palmeiras, pois mostra que o jogador pode estar aberto à negociação caso as propostas sejam apresentadas de forma adequada. Ter o desejo do atleta é fundamental para o sucesso de qualquer transferência. A temporada é realmente longa, as competições são muitas e extremamente exigentes, e o Palmeiras definitivamente não pode se dar ao luxo de disputar títulos importantes com apenas 2 zagueiros no elenco profissional. A situação é crítica, é urgente e demanda soluções rápidas e eficientes. Os próximos meses dirão se o Palmeiras conseguirá superar este momento tão delicado ou se a falta de peças no setor defensivo cobrará seu preço lá na frente, quando as decisões realmente acontecerem. Então é isso, torcedor palmeirense. A situação está realmente complicada, tanto pelo desgaste físico intenso do elenco quanto pela carência absurda de opções na zaga. Agora eu quero saber sua opinião sincera sobre tudo isso que conversamos aqui. Você acha que o Palmeiras deve ir com tudo na contratação do Nino já em julho? Conseguiremos realmente segurar até lá com apenas 2 zagueiros? A diretoria está fazendo o suficiente? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque eu leio todos e faço questão de responder. E se você ainda não é inscrito no canal Bastidores do Verdão, se inscreva agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhuma novidade, nenhum bastidor do nosso Verdão. Até o próximo vídeo. As informações sobre o interesse do Palmeiras na contratação do zagueiro Nino, atualmente no Zenit Saint Petersburg, foram divulgadas em reportagem publicada pelo portal RTI Sport. A matéria destacou que o defensor segue sendo o principal alvo da diretoria alviverde para reforçar o sistema defensivo, mas que uma possível negociação só deve avançar na próxima janela internacional de transferências, prevista para julho. Já as informações sobre a situação do setor defensivo do Palmeiras e a preocupação da comissão técnica, comandada por Abel Ferreira com a falta de opções na zaga, também foram repercutidas por portais esportivos que acompanham os bastidores do clube.
As reportagens apontam que a diretoria segue monitorando o mercado e pretende retomar as conversas com o Zenit para tentar viabilizar a contratação de Nino, considerado uma peça ideal para reforçar o elenco alviverde na sequência da temporada.